Olá! Na sala de entrevistas de hoje falaremos sobre hábitos saudáveis, como eles fazem para realmente desenvolver, ajudar o ser humano durante toda a sua vida. Para isso, temos aqui no nosso estúdio a nossa convidada, Bruna Tebege, ela que é psicóloga e coach. Seja bem-vinda, Bruna. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês e poder ajudar. Bruna, conta um pouquinho pra gente como os hábitos de higiene praticados desde a infância podem pautar a vida inteira assim do ser humano. Então, como toda ação que é realizada para o indivíduo, os hábitos de higiene, eles vêm agregar alguns valores e um grau de importância na vida dessas crianças principalmente. Porque é desde a infância que a gente percebe que as crianças vêm acrescentando hábitos saudáveis durante o seu processo de desenvolvimento. O que é importante? Que os pais tenham em mente que essas crianças possam diariamente estar praticando esses hábitos saudáveis para que haja no futuro a manutenção de todos esses hábitos e uma qualidade de vida, porque os hábitos saudáveis nada mais são do que uma qualidade de vida futuramente. Então você não vai precisar lidar com nenhum tipo de problema de saúde relacionado a hábitos de higiene. E esse assunto é tão amplo, tão rico, né? Nossa equipe preparou uma matéria com algumas crianças que elas são alunas de um curso de ginástica rítmica na capital. Eu queria convidar você para assistir com a gente agora, depois a gente comenta, pode ser? Pode sim. Então, vamos lá. Cabelos presos, unhas cortadas e sempre limpas, postura. Esses são alguns hábitos que fazem parte da rotina de um grupo de crianças alunas de ginástica rítmica em Porto Velho. Tomar banho, escovar o dente, ficar cheirosa, tem que cortar as unhas e o cabelo preso. A gente tem que fazer tudo isso para ter uma vida saudável. Além de todos esses cuidados, as crianças também começam a entender como funciona o corpo humano e descobrem a consciência corporal. Nessa consciência corporal, nós podemos desenvolver diversos hábitos posturais, né? Elas melhoram muito a elegância, a leveza e, consequentemente, os hábitos higiênicos, porque esses hábitos as crianças vão levar para o resto da sua vida. Então, elas vão tornar-se um adulto, umas mulheres que vão ter esses cuidados higiênicos, os cuidados posturais. Uma criança que começa a desenvolver, entender o seu corpo, ela vai ter uma vida saudável, ela vai diminuir os índices de saúde para o SUS, o índice de doença para o SUS. Então, uma criança que ela pratica atividade física, ela vai levar para a sua vida essa atividade, esses ensinamentos. Então, por exemplo, a criança que ela pratica ginástica rítmica, ela vai saber como o abdômen dela, a postura do abdômen, né? A postura dos ombros, uma perna bonita, uma ponta bonita. Então, ela vai levar isso para o resto da vida. Acho que tudo isso faz bem para a minha saúde. Bruna, a gente viu esse exemplo com as crianças da ginástica, né? Elas têm alguns hábitos, é claro que outras crianças também têm, mas falando um pouquinho dentro da psicologia, na área de Freud, qual é a fase que a criança realmente começa a internalizar certos costumes, em especial esses hábitos de higiene? A fase que a criança começa a internalizar esses hábitos é na fase anal. Então é uma fase de fixação. A criança ela começa a ter relações com os hábitos dela, principalmente com os hábitos de ir ao banheiro. Seja para fazer xixi, seja para evacuar, seja para ter controle do esfíncter dela. Então ela começa a ter essa relação com os hábitos de higiene, principalmente com os hábitos de ir ao banheiro. Então a primeira coisa que a criança ela vai correlacionar o desenvolvimento dela é o hábito de ir ao banheiro para praticar algum tipo de ação. Os hábitos saudáveis acabam se encaixando e entrando também como parte desse processo de fixação desses indivíduos. Por isso que é uma fase onde a criança ela tende a ter muita aprendizagem com tudo que diz relação ao corpo dela. Seja para escovar os dentes, seja para prender o cabelo, seja às vezes para querer também fazer a barba igual o pai, seja para ir ao banheiro, né? Então a criança ela tende a fazer na fase anal
tem essas ações que são relacionadas ao corpo e à consciência corporal. Isso a gente está falando numa faixa etária entre... A gente está falando de uma faixa etária entre de 1 a 3 anos. De 1 a 3 anos. Isso varia muito de criança para criança. Então tem crianças que vão apresentar alguns aspectos mais cedo e outras que vão apresentar esses aspectos de hábitos de higiene um pouquinho mais tarde. Então isso depende muito da criança, do ambiente que ela vive, né? Isso. Bruna, nosso tempo acabou, quero mais uma vez agradecer a sua presença e você, espero que tenha gostado de mais essa matéria e aproveite os estudos aqui pelo IFRA e nos vemos sempre por aqui nas nossas aulas. Tchau e até logo.